Então, o tema dessa conferência é a devoção ao coração eucarístico de Jesus. Quem aqui já ouviu falar dessa devoção ao coração eucarístico de Jesus? É uma devoção que certamente já existia antes da gente ter notícia dela, mas ela se tornou cada vez mais vulgarizada, mais conhecida no século XIX e recebeu aprovação eclesiástica de Pio IX, Papa Pio IX, em meados do século XIX. Depois vai receber um grande impulsionamento do Papa Leão XIII. Vai ser composta uma missa em honra do coração eucarístico de Jesus no século XX. Essa missa votiva vai se tornar depois uma missa com a data fixa pela igreja, que vai ser na quinta-feira depois da festa do Sagrado Coração. Acho que é isso. Ou é sexta? É isso? É. Depois da festa do Sagrado Coração. E em seguida, o Brasil vai adotar essa missa como fazendo parte do calendário próprio do Brasil. Tinha toda assim, essa missa era grandemente, como dizer, essa devoção e a missa do coração eucarístico de Jesus era grandemente difundida no Brasil. Mas depois vai vir o concílio e tudo que vocês já sabem, e essa missa vai cair um pouco no esquecimento. Assim, tem muitos lugares em que se conservou, em muitas dioceses, não sei se muitas, mas em algumas eu sei que se conservou, mas a maioria das vezes a gente não encontra muito essa devoção e essa missa. Bom, essa foi uma breve notícia sobre a história, né? A história dessa devoção. Agora começando a falar sobre a devoção em si, sobre o sentido dela. Primeiramente, falar sobre devoção. Devoção, como a gente aprende com Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, devoção é um ato pelo qual a vontade se coloca em prontidão para servir a Deus. Isso que é devoção. O que é um ato de devoção? É um ato da vontade que se coloca em prontidão para servir a Deus e fazer o que Ele quiser naquela hora. Isso é devoção. Então, já aqui a gente já quebra bastante já de início, acho que é importante, muitas falsas noções de devoção difundidas entre muitos católicos hoje em dia, e talvez até entre nós, talvez até nós mesmos tínhamos noções erradas sobre o que é devoção, como se ela fosse uma coisa assim, meio etérea, assim, ou sei lá, uma coisa assim, como equiparado a uma revelação privada, uma coisa assim, ou então que a devoção fosse um sentimento, que é uma coisa assim, estou sentindo ou não estou sentindo devoção. Não, a devoção não é algo que a gente sente, é algo que a gente decide. Eu me coloco em prontidão para servir a Deus. Isso é rezar com devoção. Rezar com devoção é rezar com essa prontidão para, por exemplo, afastar as distrações. Uma pessoa que reza com devoção não é aquela que não tem nenhuma distração. É aquela que reza com a prontidão para afastar as distrações quando ela perceber que está sendo atacada por distrações. É isso. Por isso que acho que não sei se é São Luís Maria Cândido de Montfort, que diz que ainda que o fiel passasse o rosário inteiro cheio de distrações, que essas distrações tenham ocupado a mente dele de pouquinho a pouquinho, somando tudo, ocupou a maior parte do seu rosário, se ele todas as vezes combateu as distrações, ele não perdeu nada, assim, do mérito. Ele não perdeu nada do mérito. Ele perdeu no sentido de não conseguiu prestar atenção, mas não foi culpa dele. E o mérito do seu rosário, ele tem inteiro. São Pio X, no Catecismo, foi mais além, quando ele diz que, coloca a pergunta, né? As distrações tiram o mérito, as distrações tornam, algo assim, as distrações tornam a oração ruim, algo assim a pergunta. E ele diz
Muito pelo contrário, não só as distrações não tiram o mérito da oração, mas se a alma as combate sempre, né, e ela é atacada por muitas distrações e sempre combate, isso é até causa de aumento do mérito da sua oração. Porque foi mais difícil rezar. Foi mais difícil rezar. Foi mais difícil manter a devoção, que é essa prontidão da vontade. Então, é importante a gente, antes de falar de uma devoção específica, a gente ter claro na mente o que é devoção, né? O que é devoção? É um ato da vontade. Da vontade movida por Deus, sem dúvida, da vontade socorrida pela graça, com certeza, mas é um ato da vontade, é um ato do livre-arbítrio nosso. Né? Nosso livre-arbítrio. Não é essa desculpa, eu não estou sentindo devoção, então não. É querer, né? É querer. Bom, agora, então o tema da proposta da conferência é falar sobre uma devoção, né? E é interessante a gente vê muito se falar assim, esta devoção, aquela devoção, devoção ao Sagrado Coração, devoção ao Imaculado Coração de Maria, devoção. É preciso que a gente entenda que todas essas devoções são aspectos do mistério da salvação. O mistério da salvação que engloba todos os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento é um aspecto desse mistério também. A devoção a Nossa Senhora também é um aspecto do mistério da salvação, porque Nossa Senhora foi colocada, ela foi escolhida, ela foi predestinada a participar de maneira singular no mistério da nossa salvação, na obra da nossa redenção. Então a devoção à Nossa Senhora se insere como a nossa vontade, ela não pode se portar, se aplicar a algo que ela não conhece, né? Temos aquele famoso ditado, adágio, sentença latina escolástica que diz Nihil in intellectu quod non prius insensu. Nada, não, perdão, confundi o adágio, o outro. Okay. Nihil volitum nisi precognitum. Nada pode ser volido, querido, nada pode ser querido que não seja previamente conhecido. Nós temos hoje, após as filosofias modernas e particularmente o idealismo de Immanuel Kant, no qual todos nós estamos submersos, as universidades estão submersas em idealismo, quando não em materialismo, que é um erro oposto, mas e o idealismo pretende que a inteligência ela não consegue conhecer a realidade das coisas em si. E o que vai ser o fator capital aqui, o importante vai ser a nossa vontade, porque a nossa inteligência não consegue conhecer a realidade das coisas em si. Isso, né, seria o assunto de uma outra conferência, para aprofundar sobre essa ideia aqui e as consequências disso no mundo moderno. Mas essa doutrina, essa filosofia idealista de Kant, isso influenciou no mundo moderno inteiro e inclusive na vida dos católicos e na mente dos católicos e nas nossas mentes inclusive. Se bobear, volta e meia a gente pode encontrar algum cantinho da nossa vida, algum aspecto, algum setor da nossa vida no qual a gente é um pouquinho idealista. E uma das partes, dos âmbitos nos quais os católicos hoje em dia foram mais influenciados pelo idealismo foi, sem dúvida, no âmbito da vida espiritual e da vida de oração, particularmente. Porque se, como diziam os antigos filósofos, nada pode ser querido que não seja conhecido, e que a gente não pode amar, porque o amor é um ato da vontade. A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece.
e a gente só ama na medida em que a gente conhece, a parte intelectual é extremamente importante na vida espiritual. Ora, hoje em dia, há um grande desprezo pela parte da inteligência na vida espiritual. Um grande desprezo. A maioria das pessoas fervorosas que a gente conhece, a maioria das pessoas fervorosas que a gente conhece, que são pessoas assim, que a gente vê que levam o catolicismo mais a sério, quando elas são muito fervorosas, elas apenas rezam. Assim, falando da maioria, claro que eu estou fazendo aqui uma caricatura, claro que existem muitas exceções, sem dúvida, mas assim, de maneira geral, pelo menos por onde eu passei, eu percebi que as pessoas mais fervorosas, na maioria das vezes, elas apenas rezam muito, e só. Elas não aprofundam a doutrina. Ora, se a devoção ao coração eucarístico de Jesus e todas as devoções particulares em geral, elas nada mais são do que uma devoção a um aspecto do mistério da salvação que a gente conhece pela fé e que a gente estuda na doutrina, isso significa que uma devoção que não é fundada num conhecimento sólido, ainda que velado pelo véu da fé, mas uma devoção que não é fundada num conhecimento sólido da doutrina correspondente àquele mistério sobre o qual se porta a devoção, é uma devoção como uma casa, usando o exemplo de Nosso Senhor, construída sobre areia. A pessoa pode até rezar muito, mas ela conhece muito pouco aquilo. E não raro, a sua devoção vai se fundar muito, vai se apoiar muito sobre o sentimento. E como os sentimentos, nossa sensibilidade, ela é volúvel, quando a pessoa sente mais, ela reza mais, quando ela sente menos, ela reza menos. E é por isso que tantos de nós desanimamos na vida espiritual e ficamos nessa inconstância, né? Ora a gente reza muito, ora a gente reza pouco ou quase nada. Por quê? Porque a gente apoia a nossa vida espiritual sobre os sentimentos e não sobre a vontade e a inteligência, que são as potências superiores da nossa alma racional. A inteligência que nos faz conhecer e a vontade que nos faz amar ou odiar aquilo que a gente conhece. Então, foram 2 preâmbulos até aqui. Primeiro, sobre o que é a devoção, fica claro na nossa mente o que é a devoção. Em segundo lugar, o outro preâmbulo foi sobre o fato de que verdadeira devoção, ela é fundada, ela é apoiada num sólido conhecimento da doutrina, ou do aspecto da doutrina sobre o qual se porta aquela devoção. E a devoção ao coração eucarístico de Jesus, ela já é um aspecto do aspecto desse mistério, porque ela é um aspecto da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, quem estava na missa ontem, de abertura das 40 horas, vai se lembrar, que eu expliquei não muito longamente, mas eu expliquei que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção ao amor que levou o nosso Senhor a realizar a obra da nossa redenção. Eu não lembro se eu disse essa frase explicitamente assim, mas eu expliquei de maneira geral isso aí. A gente venera sim o coração de carne de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor tem um coração. E isso é interessante, né? Porque antes de Deus se fazer carne, ele não tinha um coração com uma sensibilidade. E não deixa de ser próprio a suscitar em nós uma maior afeição a Nosso Senhor, saber que Ele tem um coração de carne como o nosso, que se sente ofendido, se sente honrado, se sente amado quando a gente o ama. A gente gosta de saber que a nossa mãe nos ama, que a nossa mãe se sente amada por nós, ou que o nosso esposo, ou o nosso marido, ou enfim, ou que um amigo se sentiu. A gente gosta
quando é o aniversário de um amigo, dá um presente e vê que ele gostou do presente e que ele sentiu-se amado com aquela demonstração de afeto, de amor. Isso nos toca, e isso não é uma coisa ruim. E é interessante saber que nosso Senhor tem um coração de carne também e que Ele tem afetos. Ele tem afetos. Mas a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ultrapassa a devoção ao simples coração de carne dele, porque nisso seria simplesmente a devoção à Eucaristia, né? Porque na Eucaristia está Jesus Cristo todo inteiro, né? Todo inteiro. Mesmo na menor partícula da Santa Comunhão, está Jesus Cristo todo inteiro, inclusive o seu coração. Mas quando a gente fala da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sob a imagem, sob o símbolo do coração, o que nós veneramos é o seu amor. Porque é um consenso meio general, é uma coisa assim um pouco geral no mundo inteiro, mais ou menos, de que o coração é o símbolo do amor, né? É o símbolo do amor. Então, quando nós veneramos o Sagrado Coração de Jesus, nós veneramos seu amor. E a devoção ao coração eucarístico de Jesus? É um aspecto desse mistério, é um aspecto dessa devoção. A gente venera, considera esse amor de Nosso Senhor que fez com que Ele quisesse instituir a Santa Missa e o Santíssimo Sacramento para ficar conosco. A Santa Missa, no qual Ele renova o seu sacrifício redentor, que foi a causa da nossa salvação, foi o ato redentor. Ele renova esse sacrifício nos nossos altares. Então, esse é o amor dele que o levou a instituir a Santa Missa e que o levou a ficar conosco no sacramento da Eucaristia, nos nossos altares, no sacrário. Ficar conosco. Deus conosco. Emmanuel. Deus conosco. Esse é o objeto da devoção ao coração eucarístico de Jesus. Venerar esse amor, adorar Nosso Senhor, enquanto nos amando ao ponto de querer ficar conosco na Eucaristia. E essa devoção, ela é extremamente útil para nós, não que a gente na devoção deva procurar primeiramente nossa utilidade, porque o ato de devoção, como ensina Santo Tomás, ele é um ato da virtude de religião, é um ato de culto. E quando a gente fala de culto, a gente está falando de a gente procurar oferecer algo para honrar a Deus. Então, a devoção ela é primeiramente para Deus, é para a gente honrar a Deus. Mas não deixa de ter utilidades utilidades particulares para a nossa vida espiritual, e uma delas é fazer com que a gente assista melhor à Santa Missa, que a gente comungue mais frutuosamente, que a gente tire maior proveito das nossas comunhões e das nossas visitas ao Santíssimo Sacramento. Porque não raro pode acontecer conosco de a gente ir diante do Santíssimo Sacramento ou ir para a fila de comunhão, receber a Santa Comunhão ou estar diante do Santíssimo Sacramento e ficar ali sem nada, sem saber o que fazer, ficar ali um pouco assim entediado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar. E isso pode ser, com certeza, fruto de um cansaço, uma razão de saúde, pode ser também uma aridez espiritual que Deus permite que nós tenhamos de vez em quando, mas pode ser também falta de consideratio, como diziam os medievais. Consideratio, que os medievais chamavam de consideratio, equivale à nossa reflexão ou meditação. Falta de nós meditarmos no amor infinito que levou Nosso Senhor a instituir a Santa Missa e a querer ficar conosco no Santíssimo Sacramento.
fato da gente pensar, refletir sobre isso, sobre esse amor, a gente não sabe o que dizer, não sabe como fazer uma hora de adoração durante as 40 horas, por exemplo, e a gente fica lá assim, entediado, agoniado, olhando as mensagens do WhatsApp, olhando o horário, a hora se não já acabou, porque a gente não sabe como estar ali, como passar aquela hora com o nosso Senhor. Então, repito, isso pode vir de razões de saúde, pode sim, pode vir de razões, pode ter motivos sobrenaturais, Deus que quis enviar uma secura, uma aridez espiritual para nos provar, isso pode acontecer, Deus pode fazer isso para o bem da nossa alma, e aí vai ser difícil, a gente não vai conseguir refletir e meditar muito, isso pode acontecer, mas eu ouso dizer que em grande parte das vezes que a gente fica fica entediado diante do Santíssimo, é porque a gente, de maneira ainda que indireta, desprezou a importância do trabalho intelectual, de refletir, de ler, pegar algum livro sobre o Sagrado Coração, de pegar algum livro sobre o Santíssimo Sacramento, ou um outro livro sobre a vida espiritual, de maneira geral, ou sobre algum outro mistério que vai, por aquele trabalho da inteligência, que vai ali mastigando verdades, e a vontade vai saboreando aquilo. A inteligência faz como os dentes, né? As arcadas dentárias, que vão mastigando a doutrina, e a verdade como a língua que vai sentindo o sabor. A verdade não, a vontade. A vontade vai sentindo o sabor desses mistérios que a inteligência vai mastigando. E esse sabor dos mistérios, que nada tem a ver com sentimento, pode vir junto com o sentimento, mas eu não estou falando de sentimento, estou falando de a vontade saborear de maneira volitiva, né? Maneira volitiva e não sensitiva, não necessariamente com lágrimas, com um friozinho na barriga, nada disso. Mas a vontade de saborear o dogma é isso que faz com que a gente consiga se concentrar mais na oração, na nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, nas nossas dezenas do Rosário também. Frequentemente, nossas dezenas do Rosário são muito distraídas, a gente tem dificuldade de se concentrar, não é porque a gente foi assaltado por muitas distrações, é porque a gente reflete pouco, a gente medita pouco, a gente lê pouco sobre Nosso Senhor, sobre os mistérios da fé. E aí, se a gente não tem ali um alimento mastigado para a gente saborear, a gente não vai ficar sem nada, vai passar a oração inteira com fome, né? Voltando à devoção ao coração eucarístico de Jesus, eu disse que quem estivesse com um missalzinho ia ser muito útil. Não imprescindível, mas bem útil. Lá no finalzinho do missal, normalmente tem dependendo da edição do missal, né? A irmã aí pode ajudar a encontrar. Tem as missas próprias do Brasil ou para alguns lugares, e aí você vai encontrar lá, você vai encontrar mais ou menos no mês de junho, a missa em honra do coração eucarístico de Jesus. A versão do Senhor é aquela que as irmãs vendem? A senhora consegue encontrar, irmão? Tá, então deixa. Achou? 25 do final, né? Tá. Quer que eu encontre para o senhor? Curioso, parece que esse aqui não tem. Às vezes não tem, né? Se não for do Brasil, não tem. Não for próprio do Brasil. Então. Esse aqui é do Brasil. Só que tem que ter um suplemento no final, né? Esse aqui não tem um suplemento.
Estranho, né? Orações diversas. Na página 25 no final. Mas aqui vai em missão antigo, não diferente. É mais novo, pelo contrário, é mais novo. Mais novo. Nossa. É. Estranho, não tem o suplemento do Brasil? Achei curioso. Ou será que eles misturaram com o santoral normal? Deixa eu ver se está no santoral normal. Não, essa missão é da tradição, poxa. É do... Primeira sexta, Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu ver se está aqui. É curioso, não encontrei. Bom, parece que não tem. Tem vários suplementos nesse missal aqui, muito interessantes, mas o suplemento das missas próprias do Brasil, não encontrei. Bom, então, como eu disse no começo, foi instituída uma missa em honra do coração eucarístico de Jesus, que primeiro era a missa votiva e depois se tornou até uma missa assim, mais, né? Não sei se foi para a Igreja Universal inteira, mas pelo menos muitas dioceses e ordens religiosas adicionaram essa missa ao seu calendário particular. E essa missa, ela tem ela é de uma beleza, de uma profundidade, as peças particulares, né? Os textos particulares próprios dessa missa, de uma grande profundidade dogmática. O introito, ele é uma passagem do livro do Evangelho segundo São João, que diz o seguinte: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, esse amor, né? Devoção ao coração eucarístico de Jesus é a devoção ao amor de nosso Senhor, que quis ficar conosco, usque infinem, dilexit infinem, diz São João. Sciens Jesus quia venitor a eius, ut transiat ex hoc mundo ad patrem, cum dilexisset suos, qui erant in mundo, infinem dilexit eus, amou-os até o fim. Como tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nosso Senhor está conosco até o fim do mundo, na Santíssima Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Então, depois do introito, tem aqui a oração coleta. E olha o que é a oração. A oração coleta geralmente é aquela oração na qual a igreja resume a principal graça que ela quer pedir por nós a Deus naquela ocasião, naquela festa, naquela ocasião litúrgica. E o que diz a oração coleta dessa missa? Senhor Jesus Cristo, que derramando prodigamente sobre os homens as riquezas do vosso amor, divino amor, instituístes o sacramento da Eucaristia, dai-nos a graça, vos pedimos, de amar o vosso amantíssimo coração e de usarmos o mais dignamente possível de tão grande sacramento. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, a graça que a igreja pede por nós nessa oração coleta é de amar ao coração de Jesus e de usarmos mais dignamente o Santíssimo Sacramento, de comungar mais dignamente, de maneira mais digna, ou seja, com melhor preparo, com melhores disposições atuais, e de venerar o Santíssimo Sacramento mais intensamente, mais frequentemente e mais dignamente.
Depois vem a leitura. Leitura tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios. Meus irmãos, a mim que sou o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e de manifestar a todos qual seja a comunicação do sacramento escondido desde os séculos em Deus que tudo criou, para que a multiforme sabedoria de Deus seja patenteada pela Igreja aos principados e potestades nos céus, conforme a determinação dos séculos, que ele cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual temos a segurança e o chegarmos a ele confiadamente pela sua fé. Pelo que eu vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós outros, pois que elas vos são gloriosas, elas são a vossa glória. Por esta causa, dobro os meus joelhos diante do Pai do meu Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade toma o nome nos céus e na terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados em virtude pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, arraigados e fundados na caridade, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer também a caridade de Cristo, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios segundo toda a plenitude de Deus. Então, acho que esse texto deve ter sido escolhido por causa desse finalzinho aqui, né? Para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo. Então, tá vendo? São Paulo fala aqui sobre conhecer o amor de Cristo, né? Conhecer, a importância de conhecer. A gente precisa meditar sobre o amor de Nosso Senhor. Se a gente não meditar, é muito difícil nossa vontade se portar sobre algo que ela conhece tão pouco. Daí a importância da leitura espiritual e da meditação. Quando a gente lê meditações ou lê um livro sobre o amor de Nosso Senhor, a gente tem ali aquele alimento espiritual, aquele alimento intelectual que faz com que a gente veja uma coisa. Quem aqui já leu algum livro sobre a vida de um santo, ou um livro escrito por um santo, ou um livro de algum autor piedoso sobre a vida espiritual, sobre algum mistério da fé, certamente já lhes aconteceu, ou até mesmo ouvindo um sermão, que também é uma atividade intelectual, né? Certamente já lhes aconteceu de plim, entendi uma coisa nova que eu não tinha entendido antes. Lendo esse livro, assistindo essa conferência, ouvindo esse sermão, entendi uma coisa nova, um aspecto novo do mistério da fé. Ou então, um detalhezinho sobre aquele mistério que eu medito todo dia no rosário, mas que eu não tinha parado para pensar nisso antes. E isso alimenta a nossa piedade. São Paulo diz aqui, conhecer, para que possais conhecer, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer esse amor, essa caridade de Cristo, que excede todo o entendimento. Quanto mais esse excede todo o entendimento, nos ajuda a entender que o amor de Nosso Senhor é tão grande e se expressa não só em todo o mundo material, por Ele criado, e em toda a obra da redenção, que é tão vasta. Nossa Senhora, a Eucaristia, o Sagrado Coração, o mistério da Igreja, os sacramentos, mas o seu próprio amor é infinito, e a tal ponto infinito, tão verdade que ele é infinito, que ele ultrapassa nossa inteligência, nosso entendimento.
E a gente nunca meditará demais sobre o amor de nosso Senhor por nós. O amor que Ele nos manifestou em nos criando, em realizando a obra da nossa redenção e em oferecendo-nos a glorificação que Ele quer, a qual Ele quer nos conduzir no céu e finalmente a partir da sua definitiva vinda. Após a leitura vem o gradual, que é tirado do livro de Isaías, uma profecia messiânica, e diz o seguinte: exulta e louva, morada de Sião, porque o grande, o Santo de Israel, está no meio de ti. Fazei notórios entre os povos os seus desígnios. Referência aqui, no meio de ti, referência àquele que é o Emanuel, como o próprio Isaías havia profetizado, o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Na Eucaristia, Deus está conosco. Isso, só essa ideia, só da gente pensar nisso, assim, refletir sobre essa ideia, Deus está no meio de nós, fisicamente, pelo sacramento da Eucaristia, o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade está entre nós. Eu posso tocar, não com minha mão, claro, só o padre que pode tocar com a mão, mas eu posso tê-lo em mim. Só de pensar, de refletir nisso, já ocuparia não só toda a sua hora de adoração, que vocês vão realizar hoje em algum momento, não sei qual é o horário de cada um, mas não só ocupa toda a hora de meditação, mas um dia não seria suficiente para refletir em todas as consequências dessa verdade. Santa Teresa d'Ávila, acho que é Santa Teresa d'Ávila que diz, né? Que tem almas que ficam imaginando assim, poxa, queria tanto, já pensou se eu vivesse no tempo que Nosso Senhor estava nesse mundo, se eu pudesse encontrar Ele, ver Ele. E do Santa Teresa d'Ávila, essas almas, ela diz, não com essas palavras, mas ela faz essa reflexão, né? Essas almas parece que elas não creem na Eucaristia. Porque é exatamente isso. Nosso Senhor está conosco. Ele está de uma maneira sacramental, mas o seu corpo, pelo sacramento do seu corpo, seu sangue, a sua alma e a sua divindade estão ali. Não sai uma voz da hóstia consagrada. Não sai. Mas o que são as palavras da liturgia senão a voz de Nosso Senhor que fala conosco? É por isso que é tão útil. Veja, não é obrigatório acompanhar a missa com missal. Não existe nenhuma lei da igreja que obrigue a isso. Mas eu sempre recomendo muito aos fiéis comprarem um missalzinho, ainda que você prefira assistir a missa de outra maneira, rezando um texto, meditando a via sacra, fazendo algum outro tipo de exercício espiritual, assistindo a missa assim, pouco importa, mas ter um missalzinho para poder ler em casa, refletir em casa, às vezes até, talvez nem naquele dia nem vai dar tempo, você nem vai ter condições de ir à missa naquele dia, mas vou meditar pelo menos nas palavras da liturgia daquele dia, e vou fazer uma pequena meditação ali antes de ir para o trabalho. Isso vai certamente me dar alimentando a minha piedade, vai fazer certamente que eu trabalhe melhor, que eu trabalhe com mais espírito sobrenatural, que eu peque menos naquele dia, que eu seja mais forte contra as tentações, e assim por diante. Depois vem o aleluia, que nesse período agora que nós estamos não tem aleluia, né? Até você vai ter aleluia a partir da Páscoa. O aleluia diz é tirado do profeta Zacarias, e diz o seguinte: qual é o bem dele e qual é a sua formosura, senão o pão dos escolhidos e o vinho que gera virgens? Qual é o bem dele e qual é a sua formosura, ou seja, do Messias, né, profecia messiânica, qual é o bem que ele nos traz, o benefício que ele nos traz? E qual é a sua formosura, senão o pão dos escolhidos, o pão dos eleitos? Lembrar que são Tomás de Aquino, que escreveu aquela bela sequência que a igreja canta até hoje, se canta mesmo, acho que mesmo na nova missa, eles não tiraram isso. Aquela sequência, como é que é a nome da sequência de São Tomás? Vou pegar aqui. Laudacion, aquela sequência Laudacion que a igreja canta na festa do Corpus Christi,
E São Tomás parece fazer referência a essa profecia de Isaías, né? Que ele fala pão dos eleitos, algo assim ele diz, né? Eu acho que ele diz algo assim, pão dos eleitos. Não lembro mais a passagem. Bom, vamos lá. Então, qual é? Quid bonum eius est, et quid pulcrum eius, nisi frumentum electorum, et vinum germinans virgines. Qual é o bem dele, o benefício que ele nos traz? Qual é a sua formosura, senão o pão dos escolhidos e o vinho que gera virgens? O pão dos escolhidos, porque os eleitos são aqueles que estão em estado de graça. Porque a graça nos merece a glória, né? Quando a gente não está em estado de graça, ou seja, quando a gente está em estado de pecado mortal, a gente não merece nada no sobrenatural. A gente não merece. Se Deus nos conceder a sua graça, vai receber misericórdia. E aí por isso que a gente vai confessar. A gente vai fazer uma boa confissão para obter de Deus misericórdia. Agora, o que muitos não sabem, por justamente não aprofundarem a doutrina, é que quando a gente está em estado de graça, o céu é nosso. O céu é nosso. A graça é um germe da glória. São Paulo, acho que é São Paulo que diz, né? Que a graça é semen gloria. A graça é como uma semente da glória. É a mesma realidade que os eleitos têm no céu, que os eleitos que já estão lá confirmados em graça no céu, que eles têm, é a mesma que nós temos em estado de graça. O que eles têm pela visão, nós temos pela fé. A mesma realidade. E ontem na epístola, quem conseguiu prestar atenção na epístola ou pôde, depois ou antes da missa, dar uma meditada no texto da epístola, percebeu que São Paulo diz, a profundidade do que São Paulo diz. Ele diz, em outras palavras, resumindo aqui, que a fé vai passar. A esperança vai passar. A gente não vai ter fé para sempre. A gente vai perder a fé quando a gente morrer. Porque a fé vai sair para dar lugar à visão. Não tem como ter a fé e ter a visão ao mesmo tempo, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Então, a fé, São Paulo diz, a fé vai passar. A esperança vai passar, porque quando a gente morrer, se Deus nos der a graça de conduzir ao céu, a gente vai, tendo a posse de Deus, não tem como mais ter esperança, então a gente vai perder a esperança. Mas, ele diz, né, caritas, a caridade, ou seja, o amor de Deus, é a única coisa que nós temos agora e que é igual, é permanente, a gente não vai perder. Pela caridade nós possuímos a Deus, e essa caridade, que é essa união com Deus, se a gente não cometer um pecado mortal que nos faça perder esse amor de Deus, essa união com Deus de caridade, essa união vai só continuar. A morte não vai ter efeito nenhum sobre isso. Porque o grau de caridade que a gente estava no último momento antes da morte, ele vai continuar. Não lembro mais por que eu puxei esse assunto, mas... Então, por causa do pão dos eleitos. Então, pela graça, nós temos já a substância daquilo que nós teremos na eternidade. A gente apenas ainda não vê. Não vê, e a gente ainda não foi confirmado nessa graça e ainda não tem, mas já é uma semente daquilo que nós teremos na eternidade. Então, a Eucaristia é o pão dos eleitos. É o pão dos eleitos. E vinho que gera virgens, virgindade aqui num sentido mais amplo, a gente poderia compreender, porque assim como no Apocalipse, né? No Apocalipse fala-se de virgens, né? As virgens que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá, virgindade no sentido mais amplo, dizem os comentadores, no sentido de virgindade espiritual, pela qual a gente procura estar purificado das coisas do mundo, purificado do pecado, purificado do pecado e do mundo, né? Então, a virgindade no sentido mais espiritual, e o vinho que gera virgem, ou seja, o Santíssimo Sacramento, a Santa Comunhão, ela nos purifica. Nós veremos isso, haverá uma outra conferência hoje à noite sobre os frutos da Eucaristia, os frutos da Santa Comunhão,
segundo o Concílio de Trento. A gente vai aprofundar um pouco essa ideia da pureza que a comunhão nos transmite, tem como fruto na nossa alma, né? Depois do aleluia vem o evangelho. O evangelho que é tirado de São Lucas, capítulo 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Desiderio desideravi, hoc Pascha manducare vobiscum. Eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Ante compatiar, antes da minha paixão, antes de padecer. Dico in vobis, porque eu vos declaro que não a tornarei mais a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. Não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. E depois de tomar o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós, porque eu vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vide enquanto não chegar o reino de Deus. Está falando aqui, claro, da sua paixão e enfim. Também, depois de tomar o pão, deu graças, partiu e deu, dizendo: Este é o meu corpo que se dá por vós, fazei isto em memória de mim. Tomou também da mesma sorte o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Nós vemos aqui, sobretudo nessa primeira frase, né, desse evangelho, desiderio desideravi. Desejei ardentemente. Desejo é um ato da vontade, né? Assim como o amor é a vontade que se porta sobre, que se aplica sobre o bem possuído, sobre o bem enquanto possuído, o desejo é a vontade que se porta, que se aplica, que se lança sobre o bem que ela ainda não possui. E nosso Senhor desejou ardentemente comer esta Páscoa conosco, ou seja, desejou ardentemente estar conosco na Santa Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Desiderio desideravi. Depois, o ofertório, a antífona de ofertório, que é tirada do Salmo 30. Que grande é, Senhor, a abundância da vossa doçura, que tendes reservada para os que vos temem. Então, a doçura que Nosso Senhor reserva para os que o temem na eternidade. A visão de Deus, com todo o gozo que essa visão vai nos proporcionar, contemplar a Deus face a face, participar da sua beatitude, da sua felicidade infinita que ele encontra em si mesmo desde toda a eternidade. Mas já na Terra, nós temos já um ensaio daquilo que será a nossa vida na eternidade, e esse ensaio acontece ali, na capela, diante do Santíssimo. A gente está diante de Deus, Jesus, nosso Senhor, está ali diante de nós, com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. A gente está adorando-o, e mais ainda agora nas 40 horas, continuamente, como os eleitos no céu que o adoram continuamente, como é dito no Apocalipse. E então, é grande a doçura, mas essa doçura, ela é doce, ela nos é doce quando a gente medita sobre ela, quando a gente reflete, quando a gente medita sobre o amor de Nosso Senhor na Eucaristia. Se a gente não medita sobre esse amor, a gente não prova nenhuma doçura. E repito aqui mais uma vez, que não estou falando de nada, de nenhum friozinho na barriga e de nenhuma lágrima física ou, enfim, algum tipo de coisa sensivelmente sensível, né? Secreta, a oração secreta, que é aquela oração que o padre reza em segredo, né? Em voz baixa, sem ninguém ouvir. Protegei, Senhor, os que vos oferecem holocaustos. Protegei, Senhor, os que vos oferecem holocaustos. Abrasai-os com as chamas do vosso divino amor,
para que mais fervorosamente se preparem os nossos corações. Um dos frutos de meditar sobre o amor de nosso Senhor na Eucaristia é que a gente vai se preparar melhor para comungar. A gente vai para a fila de comunhão com maior preparo. E é aquela coisa, né? Como dizem os autores espirituais de maneira geral e os santos. O fruto da nossa comunhão, ele é proporcional às disposições com que a gente vai comungar. E a gente vai mais ou menos disposto quanto mais a gente se prepara. Se a gente foi totalmente assim, sem zero preparo, nenhum preparo, não procura pensar na minha dignidade na dignidade infinita de Deus, no quanto Deus me ama, em querer se unir tanto a mim ao ponto de estar dentro de mim, enquanto eu correspondo pouco a ele. Infelizmente nós temos ali uma grande massa de católicos que não tem mais ideias católicas, simplesmente assim. Coisas básicas que a gente perguntar para um católico hoje em dia, um católico mediano, um católico que a gente encontra na rua, enfim, frequentemente a gente vai ouvir absurdos se a gente perguntar sobre coisas básicas do catecismo, básico assim. Eu não estou falando de nada assim muito complexo, estou falando de uma coisa assim. O que é a missa? Sei lá, pergunta sobre coisas básicas da Eucaristia, sei lá, quais são as disposições para bem confessar. Então, é uma grande crise, porque é uma crise primeiramente doutrinal, nas ideias, e em seguida nos costumes, na liturgia, etc. É uma crise primeiramente no clero, porque é o clero que não está mais, em grande parte, né, não está mais ensinando a doutrina católica na sua integridade, ou com a insistência que deveria pregar. E os fiéis não sabem por quê, não ensinaram, coitados, né? Mais ou menos coitados, né? Porque, bom, em parte também é porque falta de interesse em procurar conhecer também. Mas é uma crise que vem primeiramente do clero, que não ensina mais a doutrina católica na sua integridade, ou a ensina misturada com um monte de ideias modernas também, um monte de filosofias modernas misturadas, filosofias maçônicas, como os ideais da liberdade da Revolução Francesa, da fraternidade maçônica da Revolução Francesa, e entre outras, o idealismo de Kant está impregnado. Quem é o católico hoje em dia que não diz o seguinte? Se eu perguntar sobre religião para ele, ele fala assim, na minha visão, essa é a minha visão, cada um tem a sua. Quem é o católico que vai hoje falar assim, isto é isto? Ele não fala isto é, ele fala na minha visão. Ou seja, há um escrúpulo de dizer o que as coisas são. E por isso que muitas vezes a gente fica se perguntando se realmente a pessoa tem a fé. Porque a fé é uma certeza. A fé não é uma opinião. A fé é uma certeza. É uma certeza infusa, que Deus infunde na nossa alma. Mas é uma certeza. Se alguém se diz católico, mas tem a fé como uma opinião, é só a minha opinião, você pode ter a sua, e a gente não tem certeza de quem de nós está certo, essa pessoa não tem a fé. Ela pode até dizer que ela crê em tudo o que ela conhece da doutrina católica, em tudo que ela conhece, né? E é difícil alguém que conhece bem o seu catecismo hoje em dia, mas ela pode dizer, até de falar, não, mas tudo que a igreja ensina eu creio, tudo que... Mas o motivo formal da fé, ela não tem, porque a fé é uma certeza que se apoia sobre a autoridade de Deus que se revela. Se Deus infundiu na minha alma a certeza, essa certeza sobrenatural de que tudo que Jesus Cristo nos ensinou e que Ele comunicou à sua igreja para nos transmitir, não para inventar, para transmitir ao longo dos séculos. Se eu recebi essa certeza infusa, é uma certeza.
Não é porque se apoia sobre a autoridade de Deus que se revela. Não sobre uma percepção minha, uma pesquisa que eu fiz no Google, ou sobre um sentimento que eu tive. Não, se apoia sobre Deus. E se se apoia sobre a autoridade de Deus, tem que ser certeza. A não ser que a gente tenha uma dúvida sobre Deus, se Deus quer nos enganar. Aí já tem um problema ainda maior, né? Mas, como os senhores veem, é catastrófica a situação atual. Se a gente parar para refletir bem sobre a situação atual do mundo e mesmo na igreja, né, dos fiéis, né, não que as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de modo algum, a promessa que o Nosso Senhor fez, enquanto houver católicos e houver padres que preguem a doutrina e a Santa Missa como deve ser feito, a igreja continua, e bispos e a igreja continua, né? Mas a situação é bem catastrófica. E refletir, ler essa passagem do Evangelho de São Mateus, que a igreja colocou como antífona de comunhão da missa do coração eucarístico de Jesus, é consolante. Estais certos de que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Uma boa missa para assistir é cada vez mais rara. Missa em geral já se tornou uma coisa menos numerosa no Brasil de algumas décadas para cá. Missa em geral. Eu nem estou falando aí da nova missa, da missa tradicional, nem estou falando desse problema ainda. Mas missa que não seja avacalhadamente, que não tenha algum problema grave, litúrgico grave, já é uma coisa que não é fácil. A maioria dos fiéis que assistem a missa aqui nesse convento, assistem apenas a missa tradicional. Mas eu conheço pessoas, e inclusive da minha família, que assistem a missa nova também, e eles ficam procurando a missa nova mais piedosa, né? Bom, eles ainda não compreenderam o problema da missa nova, que é tão grave, já que é contra a fé católica, né? Foi feito para se parecer uma imitação do culto protestante luterano alemão, né? Isso é uma grave ofensa do Nosso Senhor, mas eles ainda não entenderam a problemática em geral da missa nova, que envolve várias coisas, né? Então eles assistem ainda a missa nova e eles ficam procurando qual é a missa nova mais piedosa que tem, né, na diocese. Mas é muito difícil, assim, sempre tem, quando não é palmas, o sermão do padre, que assim, o padre, esses dias, aconselhando as pessoas a irem para o carnaval. Enfim, bom, falando que não tem problema, vamos no baile de carnaval, ou então é a bateria, é palma, é não sei o que, é gritaria, enfim, nossa, então, pensar, é a ocasião da gente dar mais valor também agora, né? Passar a dar mais valor ao Santíssimo Sacramento e à Santa Missa bem celebrada. Aproveitar mais, porque a gente não sabe. Claro, o Nosso Senhor disse que estará conosco até a consumação dos séculos, mas com toda a crise atual na igreja, com toda a perseguição à missa tradicional, que a gente sabe que há, né? Em alguns momentos dá uma amenizada, mas esses dias agora, ouviram falar, né, talvez, né? Que estão querendo, novamente, tem cardeais querendo dar uma bloqueada novamente, né? Bom. E com essa perspectiva nada radiante, nada animadora, entusiasmante para os próximos anos aí, a gente não sabe se essa permanência de Nosso Senhor na Eucaristia até a consumação dos séculos vai ser uma coisa presente em todo lugar. Vai ser uma coisa assim, tão assim, espalhada por toda parte, ou se vai ser em poucos pequenos redutos, porque a gente não sabe. Cada vez mais há missas inválidas. Porque cada vez mais nós vemos abusos litúrgicos sem tamanho e clérigos que têm ideias que nos fazem suspeitar de que eles realmente creem naquilo que eles estão celebrando,
que eles realmente creem na transubstanciação, o dogma da transubstanciação, que é o dogma do pão que se faz corpo de Cristo, sangue, o vinho que se faz sangue de Cristo. Né? E aí nós temos missas inválidas. Finalmente, a oração a pós-comúnio, né? A oração de pós-comunhão, que diz o seguinte: saciados com os dons do vosso sagrado coração, nós vos pedimos, Senhor Jesus, a graça de não somente permanecermos no vosso amor, mas também de nele crescermos mais e mais. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Foi o objetivo dessa conferência, que a gente cresça cada vez mais nesse amor de nosso Senhor, na Eucaristia e nesse amor de nosso Senhor enquanto ficando conosco na Eucaristia. Que Ele nos conceda essa graça. Peçam essa graça nas suas adorações ao longo de hoje, de amanhã. Não sei se alguém aqui vai estar no Rosário meditado hoje às 3 da tarde. Eu vou fazer questão de colocar essa petição no Rosário. Inclusive eu estava até falando com a irmã que no final do Rosário a gente vai cantar as ladainhas do Sagrado Coração de Jesus, cantadas. Acho que nunca teve aqui, né? A gente vai fazer a ladainha do Sagrado Coração de Jesus cantada e vamos pedir particularmente essa graça de ter para com nosso Senhor aquela delicadeza de consideração, né? Esse amor que é delicado e que considera o tempo todo o quanto nosso Senhor nos amou e quanto Ele merece que nós correspondamos a esse amor para com Ele na Santa Eucaristia.